Olá, turma! Estamos aqui no Gran Cursos Online. Para quê? Para dar uma dica legal para você de regimento interno da Câmara dos Deputados, porque qualquer hora, edital na praça e você precisa estar muito bem preparado, muito bem preparada. Então vamos trabalhar, estamos lançando um curso de regimento interno aqui no Gran Curso Online, um curso específico de exercício, e aí vamos fazer aqui uma apresentação de duas questões para ajudar você a entender aí as sessões legislativas extraordinárias, hipóteses de convocação extraordinária do Congresso Nacional. Veja comigo então essa questão, porque o artigo 2º do regimento fala sobre esse assunto de maneira muito sucinta, mas este assunto é contemplado na Constituição Federal, artigo 57, e aí costumam ter algumas questões que exigem conhecimento tanto do regimento quanto da Constituição. Vamos verificar essas duas comigo, por favor. O CESP, em 2012, cobrou para um concurso da Câmara dos Deputados, analista legislativo, técnica legislativa, concurso dificílimo, a seguinte questão: a convocação extraordinária do Congresso Nacional, nos casos e hipóteses previstos na Constituição Federal de 1988, CF, depende de requerimento da maioria dos membros do Senado e da Câmara e condiciona-se à aprovação da maioria absoluta dos membros de cada uma das casas. Então, aqui é claro que o examinador está de olho nas normas constitucionais. Qual é o assunto? Convocação extraordinária. Quando a gente fala em convocação extraordinária, gente, sempre, mas sempre será convocação extraordinária do Congresso Nacional. Não há como se convocar apenas a Câmara ou apenas o Senado e a outra casa ficar em recesso. Quando se convoca o Congresso Nacional. Se convoca, as duas casas são convocadas. O que a gente precisa ver aqui? Vou botar aqui essa cor para facilitar. Quais são as hipóteses de convocação extraordinária? Porque está dizendo, nos casos e hipóteses previstos na Constituição, depende de requerimento da maioria dos membros do Senado e da Câmara e condiciona-se à aprovação da maioria absoluta dos membros de cada uma das casas. Olha, um primeiro ponto, a gente pode pensar aqui que a gente vai ter uma convocação para o compromisso e a posse do presidente e do vice-presidente da República. Eu vou botar aqui só presidente da República para a gente economizar. Podemos ter também convocação extraordinária para autorizar a decretação do estado de sítio. Vou botar aqui também de maneira mais resumida, autorizar o estado de sítio. Uma outra hipótese é a convocação extraordinária para aprovar a decretação do estado de defesa. Uma outra hipótese, aprovar a decretação de intervenção federal. Intervenção da União em algum dos estados. Nesses casos, nesses 4 casos, a convocação, vou botar uma separação aqui, ó. Então, nesses 4 casos, a convocação ela é feita pelo presidente do Senado Federal. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Então, esses 4 casos aqui, o presidente do Senado Federal sozinho e independentemente de aprovação, ele convoca. A outra possibilidade é o caso de urgência ou interesse público relevante. No caso de urgência ou interesse público relevante, os legitimados são outros. Poderá convocar, solicitar a convocação, o presidente da República, presidente da Câmara mais o presidente do Senado, e a gente está pensando aqui agora nos dois conjuntamente,
e por requerimento da maioria absoluta dos deputados e maioria absoluta dos senadores. Então a gente viu todos os casos aí, já percebemos que a questão está incorreta, porque ela está falando que a convocação extraordinária, nos casos e hipóteses previstos na Constituição, depende de requerimento da maioria dos membros do Senado e da Câmara. Não. Quando for compromisso e posse do presidente da República, autorizar estado de sítio, autorizar a decretação de estado de defesa ou decretar a intervenção federal, a convocação é feita pelo presidente do Senado Federal, sozinho, e não precisa de aprovação de ninguém. Outra hipótese é convocação em razão de urgência ou interesse público relevante, aí à direita da tela. Nesse caso, a convocação pode ser feita, solicitada pelo presidente da República, pelo presidente da Câmara, mais o presidente do Senado em conjunto, os dois presidentes, ou por requerimento da maioria absoluta dos deputados e maioria absoluta dos senadores, também juntos. Nesses casos aqui, vai ser necessário, então, haver a aprovação. Depende, essas hipóteses aqui de urgência e interesse público relevante, depende de aprovação. Aprovação da maioria absoluta dos deputados e maioria absoluta dos senadores. Então, é o que, de certo modo, a questão está dizendo na parte final. Olha, depende de requerimento e condiciona-se à aprovação da maioria absoluta dos membros de cada uma das casas. Quando for convocação pelo presidente da República, pelo presidente da Câmara e presidente do Senado, conjuntamente, ou convocação por requerimento da maioria absoluta dos deputados e maioria absoluta dos senadores, no caso de urgência ou interesse público relevante, nessas hipóteses aí à direita da tela, precisa sim, depende, condiciona-se à aprovação da maioria absoluta de deputados e senadores. Então, ficou clara essa questão. Uma outra questão que a gente não vai trabalhar aqui, eu trabalho no curso, é que a banca coloca que quando o requerimento é da maioria absoluta dos deputados e senadores, não precisa da aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas. Falso, pelo que a gente acabou de ver aqui nessa questão. Então pronto, vencemos esse assunto. Vamos ver agora um pouquinho de sessão legislativa extraordinária, numa abordagem um pouco mais regimental. Na verdade, o examinador vai misturar conceitos das sessões plenárias da Câmara com os termos sessão legislativa ordinária e extraordinária. Veja comigo, por favor. Então, essa questão 1 aí, ela está incorreta pelas razões que eu coloco na tela, mas não dá para você ver, então deixa eu apagar aqui essas anotações, pronto. Agora você consegue ver aí o argumento que eu coloquei. A questão está errada, o requerimento da maioria absoluta dos membros da Câmara e do Senado é apenas uma das hipóteses de convocação extraordinária do Congresso Nacional. E é uma das hipóteses em que precisa de aprovação da maioria absoluta. Vamos ver a outra questão. CESP 2011 é uma questão aplicada para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo e que eu vou adaptar para a Câmara dos Deputados, para mostrar que o CESP também se interessa por este assunto. Veja, regimentalmente, considera-se sessão legislativa extraordinária aquela realizada em dias ou horas diversos dos prefixados para a sessão legislativa ordinária. Olha, sessão legislativa ordinária é a chamada SLO. Ela acontece de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. E a sessão legislativa extraordinária? A sessão legislativa extraordinária, que a gente vai chamar aqui de SLE, ela vai ocorrer em períodos diferentes desses que eu coloquei aí para a sessão legislativa ordinária. Então vamos supor, se a LDO for aprovada até o dia 17 de julho, há uma possibilidade de haver uma sessão extraordinária do dia 18/7 ao dia 31/7. É possível haver. Esse período é um período tipicamente de recesso e pode ser convocado extraordinariamente. Lá no final do ano, a partir do dia 23, vamos supor que o dia 22 caiu num dia útil, então a reunião marcada para o dia 22 não precisou ser transferida para o primeiro dia útil seguinte, então dia 23/12 já era a data de recesso. Então pode haver uma convocação do dia 23 de dezembro para ir até o dia 31 de janeiro, por exemplo. Porque dependendo do ano, no dia 1º de fevereiro,
a gente pode ter aí uma sessão preparatória, isso vai depender se é o primeiro, terceiro ano, segundo ou quarto ano. Aqui só para a gente exemplificar, período aí de convocação extraordinária. Então o que a questão fez na verdade? O examinador, ele usou os conceitos de sessão deliberativa, então se a gente colocasse aqui, ó, riscasse o termo legislativa, a questão estaria certa, se a gente acrescentasse no lugar sessão deliberativa. Porque as sessões da Câmara são preparatórias, deliberativas ordinárias e deliberativas extraordinárias, não deliberativas de debates e não deliberativas solenes. Então, se nós colocássemos aqui, substituíssemos o termo legislativa por deliberativa, a questão estaria correta. Regimentalmente, considera-se sessão deliberativa extraordinária aquela realizada em dias ou horas diversos dos prefixados para a sessão deliberativa ordinária. Quando eu estou falando de sessão deliberativa, eu estou falando de sessão plenária, sessão do plenário da Câmara dos Deputados, que podem ser preparatórias, deliberativas, ordinárias ou deliberativas extraordinárias e não deliberativas, que são sessões de debates ou sessões solenes. Então, essas sessões plenárias que eu estou desenhando aqui, com a exceção das sessões preparatórias não se enquadram nessa classificação. Então, as sessões plenárias aí, deliberativas, não deliberativas, elas podem ocorrer tanto em sessão legislativa ordinária quanto em sessão legislativa extraordinária. As sessões preparatórias normalmente têm uma data específica para ela e não está nem dentro da sessão legislativa ordinária, nem dentro da sessão legislativa extraordinária. Então, o gabarito dessa questão aí, eu vou apagar esse conteúdo aqui para a gente ver qual é a diferença. Olha, sessão legislativa pode ser ordinária ou extraordinária, é diferente de sessão plenária, que são sessões ordinárias ou sessões extraordinárias, ou como eu havia colocado na questão, são sessões deliberativas extraordinárias ou sessão deliberativa ordinária. Então a gente fecha aí e encerra. Eu sou o professor Luiz Cláudio. Obrigado por sua atenção, por ter assistido. Isso é uma pequena amostra aí do curso de exercício que eu estou aqui oferecendo para você no Gran Cursos Online. E eu convido, vem para o Gran Cursos Online, vem estudar comigo. Professor Luiz Cláudio, um grande abraço.